Olá, olá, alunos! Hello, gentlemen and ladies and gentlemen. Vamos lá para nossa aula 8 do curso Tópicos Especiais de Engenharia Elétrica. O tema dessa aula 8 é Introdução ao Controle de Satélites. Galera, é um tema dos que eu mais adoro e particularmente é o tema da minha formação de mestrado e doutorado. Certamente como este tópico, né, que é chamado tópico, nossa cadeira tópicos especiais, não vou me aprofundar, tanto vou apresentar, como apresentei para vocês na aula passada de controle de voos T, as palavras mais utilizadas ainda, vocês vão ver que ainda está com maior destaque ainda, né, mais aprofundamento, porque é uma área que eu realmente conheço, que eu realmente trabalho e trabalhei, e desenvolvi os estudos, tá certo? Então vem comigo, preste atenção, a aula sim pode vir a ser um pouquinho pesada, tentei não deixar tão pesado assim tantos slides, mas é muita informação. Eu acredito que vocês, espero que vocês estejam gostando da aula, tá bom? Por favor, se vocês querem conversar comigo, manda aquele e-mail esperto, vamos bater um papo, tá certo? Então bora lá. Pois bem, na aula de hoje nós veremos 4 tópicos na qual eles estão recheados de conteúdo: missão espacial, o lançamento, o controle de satélites, uma introdução, logicamente, por supuesto, of course, e vida útil de um satélite. Aquele bichinho tem uma vida útil? Sério? Você não sabia? Ah, vai aprender agora. Então vamos lá? Missão espacial. Meus amigos, lançar qualquer artefato espacial. Artefato é a palavra que vem do inglês spacecraft, artefato especial. Por que utiliza isso, professora? Porque pode ser foguete, nanosatélite, satélite, ônibus espacial, cápsula, whatever. É um artefato espacial, tá certo? Em inglês, spacecraft. Então, lançar qualquer coisinha dessa não é simples, é extremamente trabalhoso, exige principalmente precisão, a ocorrência de erros são milhares, por isso tem que ser preciso, e qualquer erro são milhares de dólares perdidos. Para você ter uma ideia, cada vez mais para evitar essas perdas de milhares de dólares, os artefatos estão ou menores, são chamados nanosatélites. A respeito de nanosatélite, se você quiser saber mais, na descrição desse vídeo vou deixar o Clube Design, que é desenvolvido lá no INPE com um dos amigos meu, uma amiga minha, uma doutora, a Jenny Robledo, que tem até aulas, workshops, tantos vocês podem montar seus grupos e participar. E também tem além do link que eu vou deixar ali de Instagram que vocês podem conversar, tem um link no YouTube, na qual tem aulas que são de professores que deram aula para mim. Então, se você quer um pouquinho mais aprofundado, saber o que eles estão falando, como eles estão falando, qual o nível que eles estão falando, entra lá, que está na descrição desse vídeo. Continuando. Então, cada vez mais as coisas estão menores, ou então cápsulas mais simples. A SpaceX lançou uns meses atrás, né, umas pessoinhas lá para o espaço. A simplicidade de tudo aquilo é muito diferente como já foi no passado. Mas a simplicidade não quer dizer que, nossa, então eles são tão simples assim, não tem tecnologia. Neither nicht. É simples porque cada vez mais a tecnologia está nos ajudando a termos menores coisas ou então substâncias mais leves de construção e sendo então mais simples. Para você ver, ter uma noção, né? Já os que já não são mais usados, ônibus espaciais, talvez você que é um baby de fraldas não deve nunca ter ouvido. Pai, o que é um ônibus espacial? É um bichinho desse tipo assim. Infelizmente não estou na minha casa para te mostrar para você meus legos de ônibus espacial, mas whatever, fica aí nas suas fotos e atreva-se a usar a internet. Bom, o ônibus espacial, eles não são mais lançados, né? Creio que foi já em 2090, já se acabou já, né? Em 2000, se não me engano. Por quê? Para a decolagem de um ônibus espacial se utilizava, né, certo? Mais de 3 milhões de litros de combustíveis, entre eles esses combustíveis. É o que, professora? Gasolina? Não, não é nem aditivada, nem aquela prêmio. É o que? Hidrogênio líquido, oxigênio líquido e hidrazina, entre outros. E somados, esses combustíveis eram praticamente 728 toneladas. E isso muito,
muito caro esses três tipos de combustível. Joga aí qual que é o valor da hidrazina por litro. É, boy. Pois é. Além do mais, é uma área também chamada área propulsão. Tem uma área específica na engenharia aeroespacial ou no ramo da aeroespacial que estuda só os combustíveis. Cada vez mais estamos procurando desenvolver combustíveis menos poluentes e que tenham melhor combustão. Mas continuando aqui, curiosidades sobre os ônibus espaciais. O ônibus espacial também não é projetado para pousar na Lua. Você vai ficar vendo, nossa, professor, mas o que eles faziam? Eles nem iam para a Lua. Não, porque ele não é projetado, tá? Por quê? Pois ele realiza o pouso, quando ele reentrava, de uma forma igual um avião. E na Lua que nós não temos atmosfera para isso, não há gravidade, beleza? Continuando então, ainda sobre o nosso lindo, maravilhoso ônibus espacial, gente, é um trambolho enorme, maravilhoso. Vamos lá, existiram 6 ônibus espaciais na NASA. Ah, e só teve na NASA? Não, teve um que foi lá do pessoal lá da Rússia, do Mir, lá que eu esqueci o nome, tá bom? Mas vamos aqui com 6 principais. O primeiro que apareceu foi em 1977, a Enterprise. O lançamento dele foi bem peculiar, porque ele foi acoplado por um Boeing, ele estava em cima, e aí teve um momento que se despregou. Só que, afortunadamente, infelizmente, esse ônibus Enterprise não conseguiu alcançar o espaço. O outro depois que surgiu, né? Temos o Columbia, veio depois do Columbia, que infelizmente ele teve um dos acidentes mais terríveis na reentrada em janeiro de 2003. Eu me lembro, eu era criança, estava ali na tela da TV assistindo, já que vocês sabem, influenciada por meu pai, sempre adorei muito as áreas de espaço. Lá estava eu, na reentrada, eles estavam reentrando certinho, creio que a menos de 3 km da descida, 3 minutos, para já pousar. A cápsula, né, não a cápsula, o ônibus Columbia, teve algumas avarias mecânicas, alguns despregamentos de algumas peças que causou a explosão. Infelizmente, 7 foram os mortos nessa missão. Por que, meus amigos, 7? Porque são 7 tripulantes que cabem nesses 6 ônibus, tá certo? Que eu vou descrever para vocês. O outro ônibus espacial que depois do Columbia foi o Challenger. O Challenger também teve um acidente, este já na decolagem, nesse estátua aqui que a gente está vendo, em 1986, que talvez você ainda nem era um projeto, nunca viu. Eu era muito baby, então eu não me lembro dessa cena. Eu só sei que foi uma cena de dia, né? Se você procurar aí no nosso pai Google, você vai ver que foi numa cena de dia, bem no lançamento, com aquela galera, o Cabo Canaveral cheio, todo mundo domingo no sol, parque, tomando ali, vendo ali aquele espetáculo, e houve uma explosão na qual que matou também os 7 tripulantes, tá certo? Bom, depois tivemos a Discovery, uma das mais famosas, né? Que foi seu primeiro lançamento em 1984. Depois veio o Atlantis. O Atlantis teve uma particularidade especial, porque em 1984 ele se acoplou com a estação russa Mir, tá certo? E o Atlantis é esse da foto aqui que você está vendo no fundo de tela. Depois teve a Endeavour, que foi um dos últimos ônibus espaciais a estarem em ação, que sua primeira missão foi no ano de 1992 e depois dele passou até o ano, creio que foi 99, não me acordo agora exato, mas a Endeavour foi o último ônibus espacial a fazer sua viagem, tá certo? A viagem, como todos os ônibus espaciais. Continuando, outros conceitos também foram desenvolvidos. Inicialmente, esses conceitos foram encontrados em livros de ficção científica, mesmo antes de surgir a ideia disso. Ou seja, o cara foi visionário. Um desses caras, um desses autores fantásticos é o nosso Arthur C. Clarke, o clássico 2001 Odisseia no Espaço. Mas ele também desenvolveu também o elevador lunar, tem um elevador que você faria viagens até a Lua num elevador. Tá? Não, ai meu Deus, que coisa mais fantástica. Não, não é uma das professoras que eu trabalhei lá na Europa, a professora russa, ela desenvolvia trabalhos, tá? Que não
no experimental, né? Não dá, mas trabalhos de simulação e matemática, cálculos em cima de um elevador lunar e velas solares, que é o que você vê aqui na foto aqui. Velas solares que foi por um bom tempo meu tema de desenvolvimento de pesquisa, tá? Foi na qual eu trabalhei também lá na Europa com essa professora russa. Né? As velas solares já são sim uma realidade. Elas surgiram no conto de Arthur Clarke de corridas espaciais que eram feitas por velas solares. Mas o que são velas solares afinal? Você só pegar aquela vela que fica assim ao lado do Sol? Não! Velas solares são o quê? São um tipo de propulsão que utiliza a pressão de radiação para gerar aceleração. Opa, deu cãibra? Peraí. Elas são feitas de grandes espelhos, olha só que você está vendo, bem grandes espelhos, esse iluminado aí não é papel alumínio, com espelhos membranosos, ou seja, eles têm uma flexibilidade, uma membrana de espelho e com pouca massa, é levíssimo, que ganha um momento linear ao refletirem fótons. Isto é porque possível a luz é feita de energia conhecida como fótons, que agem como partículas atômicas. Não sei se você já esbarrou nesse tema na física. E, bom, não na fase, eu acredito que alguns sim, mas a luz, ela tem um comportamento duplo. Sim, ela é bipolar. Não, tô brincando. A luz é chamada dualidade da luz. Se você jogar aí na física, Planck foi um deles, Heisenberg não tenho certeza. Eles estudaram a dualidade da luz. A luz se comporta como uma onda e como uma partícula. E lá no espaço ela tem esse comportamento como uma partícula, fótons, que daí eles impulsionam a vela solar. Aqui no barco a vela, quem te impulsiona é o vento. Lá no espaço nós não temos gravidade, nós não temos vento, mas nós temos o vento da radiação solar, que é composta por fótons. Beleza? Continuando. Quais são então os tipos de satélite? Né? Vamos lá, continuando em missão. Você sabia que tem tipos de satélite e esses tipos se devem devido à órbita na onde ele está localizado. Como assim? Bom, existem 3 tipos de órbitas. Tá? Isso você escuta em demasia quando entra nessa área. Temos a órbita LEO, que é o Low Earth Orbit, que seja, são órbitas baixas, abaixo de 2.000 quilômetros, tá? De altura, né? Então tá bem pertinho ali da Terra. E temos o MEO, que é o Medium Earth Orbit, que é a órbita média entre 5.000 quilômetros e 15.000 quilômetros. E temos o HEL, que é o High Earth Orbit, que é a partir de 20.000 quilômetros, onde ali se incluem os chamados satélites geoestacionários, que com certeza você já ouviu falar, assim, não acreditam, que são os satélites de telecomunicações. Os LEOs, meus amigos, já falam mais sobre cada um. Vamos continuar aqui. Abaixo dos 200 quilômetros não é tecnicamente possível a manutenção de um satélite devido ao seu baixo tempo de vida por deterioração e aquecimento. A necessidade de motores e combustíveis nos satélites para correção de órbita limita ainda seu tempo de vida. O tempo de vida média dos satélites LEO e MEO são de 7 a 10 anos, sendo os geoestacionários, só TV ali que está te passando ali, TV a cabo, né? Eles são de 15 a 20 anos, tá? A órbita com altitude mais baixa é a LEO, galera. Os satélites LEO, né? Eles orbitam na Terra uma distância de 200 a 2.000 quilômetros e sua velocidade permite dar a volta ao redor da Terra em 90 minutos. Satélites LEO, galera, são muito utilizados no sensoramento remoto, quando faz aquela varredura para ver as vegetações. Se você tem curiosidade de saber sobre isso, entra lá no CPTEC INPE e você pode saber mais sobre isso. E também satélites LEO são muito utilizados na defesa. São satélites na qual você está em alguma guerra, alguma tática militar, você quer verificar ali o que está acontecendo naquela área. Tanto é porque, meu filho, ele dá a volta na Terra em 90 minutos. Beleza? Continuando.
Quem seriam os exemplos de satélite MEL? O GPS que você encontra no seu celular para não se perder para ir ali na padaria. Sim, o GPS, você sabe o que significa essa sigla? É Global Position System. É o nome do sistema utilizado para navegação e aquisição de medidas precisas de localização geográfica e geodésima, originalmente denominada Navistar, Navigation System with Timing and Training, ou seja, antigamente, você sabe que todas as suas tecnologias certamente surgiram na época da guerra, não seja aqui todo, ai meu Deus, então deixe de usar toda a tecnologia na sua mão, mas antigamente o GPS tinha esse nome, Navistar, tá? O projeto GPS emergiu de outros sistemas similares de navegação por rádio, que surgiram desde os anos 40. Atualmente, outros sistemas GNS, Global Navigation Satellite System, também estão em operação, como é o caso do GLONASS, um sistema russo, ou em desenvolvimento como o sistema europeu Galileo e o sistema chinês COMPASS. Continuando, satélites HEL, onde estão nossos amigos, os satélites geoestacionários. Os satélites tipo HEL são um caso específico dos geoestacionários. Esses satélites servem para cobrir áreas que os satélites GEO não cobrem, como áreas dos polos, ou seja, os GEO, né? Eles não cobrem a área dos polos, tem essa especificação, tá bom? As órbitas do HEL foram inicialmente exploradas pelos russos, que usaram para providenciar a comunicação com as suas regiões mais a norte, não cobertas pelos satélites GEO, tá? Os geoestacionários, depois a gente entra um pouquinho mais sobre isso, tá? Funcionam a uma altitude de cerca de 50 mil quilômetros, a sua órbita é elíptica e varia em 8 e 24 horas. Você sabe que uma órbita elíptica tem seu perigeu e seu apogeu, por isso nessa diferença de órbitas, tá? Ou agora você sabe muito bem porque em algum momento lá nos cálculos vetoriais, se não me engane, você aprende elipse, né? Continuando. Subsistemas básicos de um satélite. Quais são os subsistemas básicos? Bom, meus amigos, um satélite ele é composto por vários componentes que são chamados subsistemas básicos. Dentre os principais está o subsistema de energia, que é responsável por distribuir a energia captada dos painéis solares e converter energia elétrica para os demais subsistemas funcionarem. As antenas de comunicação que, por exemplo, recebem e emitem informações para centrais de controle em terra, formam outro subsistema. Galera, são tantos subsistemas que existem numa missão espacial, num satélite, e por isso existe a engenharia de sistemas. Se você nunca ouviu falar, a engenharia de sistema, que tem a engenharia de sistemas, como é cada sistemazinha de algum equipamento, de algum projeto, tem por detrás também a engenharia de requisitos, porque cada sistema tem seu requisito que necessita ser nutrido para que siga na frente, né, para que se progrida para o próximo sistema. Sim, são dois tipos de engenharia nova. Você está numa engenharia que já tem anos, décadas, séculos, de engenharia de sistema, engenharia de requisitos. Meus amigos, eu acredito que eles devem ter 10, 15 anos para a formação acadêmica, bem específica, especificamente em cursos de pós-mestrado ou doutorado, mas você joga ali que você sabe um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Bom, continuando, né, aqui nesse texto eu ainda falo para vocês mais alguns detalhes, porque cada subsistema é testado individualmente para depois você reunir e ver, realmente está funcionando todo mundo, everybody tá legal, todo mundo tá funcionando sozinho, vamos juntar e ver se funciona, tá bom? E aí, por isso também, né, a gente tem empresas que foram surgindo para atender cada um desses sistemas. Não precisa ser uma empresa mãe, eu faço tudo, eu mando tudo. Não, eu posso ver muito bem. Bom, eu deixo você trabalhar com aquilo, você desenvolve aquilo para mim, você foca naquilo outro, você faz aquilo lá. Entendeu? Continuando.
Bom, mas é preciso, quando você vê, né, naquelas TVs, aqueles filmes, ou até mesmo ao vivo, né, tem os lançamentos que às vezes eles mostram, é preciso ter todo aquele trambolho de telas que você vê. Aqui nesse caso a gente vê a Jones Space Center, que é um dos centros de rastreio e controle da NASA. Todo esse equipamento, tudo isso, toda essa tela é preciso, afinal, é só mesmo estão chamando a atenção, eu que mando aqui nessa parada. E aqui embaixo a gente tem, no INPE também temos um centro de controle de rastreio e temos também no Rio de Janeiro a Aeronáutica também tem seu próprio centro de controle de rastreio. Independente se for foguete ou satélite, qualquer artefato que você vai lançar para fora, você tem que ter um centro de rastreio. E é preciso ter todas essas telas e todos esses trambolhos de equipamentos? Bom, meus amigos, vamos falar sobre isso. Para falar sobre isso, ainda falando em missão espacial, há um complexo trabalho posterior de controle, ou seja, estou falando quando ele lançou, a fim de que ele cumpra a missão na qual foi projetado. E esse controle compreende navegação, onde estou, informa e prevê, estima a posição, velocidade ou elementos orbitais do veículo no espaço, que é a sua determinação da órbita. Essa navegação é muito importante, porque quando você está aqui, eu vou pegar aqui minha bola de beisebol, e vamos pegar uma bolinha menor, que seja um satélite. Quando ele passa, ó, a gente está bem aqui nesse R aqui, não sei se vocês estão vendo, você está ali com o seu centro de rastreio, vai passar seu satélite, tem um momento que ele vai estar na escuridão, sem contato ao seu centro de rastreio. Então a navegação é fundamental. Por isso, quando eu te apresentei para vocês, lembra uma das primeiras aulas que falei do filtro de calma, mas determinar a posição, porque, meus amigos, vai ter um momento que você vai estar ali no escuro. Você vai ter que prever realmente, vamos prever que ele esteja aqui. E aí você pode ter sim um outro centro aqui de uma antena detectando o satélite passando. Sim, ele passou aqui, gente. Então, mas essa informação, para lhe avisar, foi feito num filtro de calma, tá certo? Que mais? Trajetória. Para onde estou indo? Você também precisa de um controle para ver a trajetória. Para onde ele está indo? Ele está indo para Marte, para Júpiter, ou então só no geoestacionário ali? Para onde ele está indo? Que mais? O sistema de navegação. Tudo isso também temos o sistema de navegação, que é responsável por conduzir o veículo espacial, aquele satélitezinho mesmo, ou qualquer outra coisa que esteja, um nanosatélite, para onde queremos levá-lo. Ele tem seu próprio sistema de navegação. Em outras palavras, ao lançar um veículo espacial, é necessário que controlemos, controlar elementos de navegação a fim de assegurar de que ele se encontre na posição, velocidade e trajetórias corretas. Naquele filme que eu recomendei para vocês nas nossas primeiras aulas em controle moderno, se você perdeu, tá aqui em cima do card, naquele documentário mostra muito bem isso, eles fazendo o sistema de navegação, tanto lá mesmo na cabine, como também embaixo na terra. Você acha que porque tá lá em cima você tá de boa, só surgindo assim, tá aqui de férias? Não, mon chéri, você vai estar também controlando ali, vendo se tá tudo certo, com a galera ali de baixo. E naquele filme também que eu recomendei na aula passada, quando eu falo de ângulos de Euler, né? As mocinhas lá também estavam preocupadas, como que a gente vai ver a situação aqui e que eles ajudem ali para que a gente contacte aqui. Então aí surgiu os ângulos de Euler que eles utilizaram da ideia de um amigo nosso lá que criou os ângulos de Euler, tá certo? Continuando, mas também, sem contar, isso a gente está falando daquele slide passado, de quando o objeto está lá em órbita. Mas antes disso, meus amigos, tem uma fase crítica, a fase mais tensa de uma missão espacial, o lançamento. Meus amigos, o lançamento. Aqui a gente tem um exemplo da Ariane, da ESA, que é da Europa Space Agency, ok, a Agência Espacial Europeia, né? Um lançamento aqui que ele está se preparando, né, para lançar, correto? Vamos lá? Pois bem, vamos então falar do lançamento, tá? O lançamento, o foguete, que ele faz aquele negócio, né, subir. Vamos então falar sobre isso? Vem comigo. Bom, lançar um foguete significa ligar uma fogueira super potente, capaz de impulsioná-lo ao espaço até atingir uma altitude pré-determinada. E chegando lá,
colocar um satélite ou uma sonda, whatever, de pesquisa em órbita. A viagem não é tão longa, gente, não é tão longa. As órbitas mais baixas, o Low Earth Orbit, estão apenas a 200 km de altura. Lembra? Ele é de 200 a 2000. Daria para chegar lá em 2 horas de carro, olha só. Mas lembre-se de um detalhe: a gravidade. O termo para foguete também você pode muito bem encontrar também na literatura ou até em sites VLS, que significa veículo lançador de satélite, tá? E também naquele documentário, quando a gente, que eu indiquei para vocês em Controle Moderno, quando a NASA está nascendo, ainda nem a NASA, é uma repartição lá das Forças Armadas, e o Van Halen está procurando dar um auxílio, e aquele pessoal militar está fechado, não, você fica quieto, é um assunto militar, você fica quieto, é um assunto militar. Ali você vê o desenvolvimento do VLS, porque os alemães já produziam VLS como uma produção de pão em massa, certo? Por isso que houve uma briga entre russos, soviéticos e americanos para os cientistas alemães. Aquele documentário, galera, é muito bom. Se você não viu, ficou aí lerdeando, o problema é seu, porque aquilo ali, para a cultura, fantástico. Vamos lá. Bom, mas será que sobe? Vamos lá. Cerca de 10 milhões se gasta para montar um foguete. Imagina, o mais simples é 10 milhões, imagina quanto custava para montar os foguetes lá do ônibus, né? Pegou as ideias, referência? E toda essa grana é queimada em, no máximo, 9 minutos. Tempo decorrido entre o lançamento na base e a colocação do satélite em órbita. Bom, vou te apresentar aqui os 4 estágios propulsores que fazem o foguete vencer a gravidade. Lembrando que na aula passada a gente estudou avião, né, a gravidade também interfere na decolagem e na aterrissagem, lembra dos pontos críticos. Agora que o foguete é realmente vencer toda a gravidade no lançamento. Os 4 estágios são, aqui a gente tem as fotos muito bonitinha para vocês, né? Dos estágios, o primeiro estágio, segundo estágio e depois terceiro estágio, o quarto estágio. Não sei se você já teve a emoção de ver, eu vou deixar depois vários links para vocês verem na recomendação aqui do vídeo. Assistam, tá? Não se limite sua mente a novas culturas, tá bom? Vamos lá, lenha na fogueira. O que seria esse estágio, lenha na fogueira? Subida. Depende da queima de combustíveis sólidos ou líquidos. São 2 tipos de combustível. Aqui a gente tem um exemplo de como seria o combustível líquido e como seria a concepção do combustível sólido. Para o combustível líquido, para gerar os gases que empurram o foguete, são necessárias 2 substâncias, o combustível e o comburente. Você acha que é só pegar lá hidrazina, hidrogênio, oxigênio, vamos mexer aqui, não, também precisa de comburente. E aqui a gente tem como que é reestruturada essa cápsula, tá certo? Essa mistura. E o combustível sólido, aqui a gente tem a representação de como que é feita essa concepção. O combustível e o comburente também podem ser sólidos. Nesse caso, eles ficam juntos no mesmo tanque. Eles só não acendem antes da hora, porque para isso é preciso de uma centelha, tá? Que é disparada na hora de ligar o motor. Tipo, tá bom? Falando sobre combustíveis também, naquele mesmo documentário que eu recomendei lá na aula de controle moderno, que você com certeza não viu, que está aqui em cima do card, nas recomendações daquele vídeo, vocês vão ver que nos russos, né, infelizmente os soviéticos esconderam quantas pessoas morreram, porque tem muitos acidentes que aconteceram naquele trambolho, né, o lançador, né, dos russos, dos soviéticos, que são até hoje, né, o lançador, ele é um tentáculo, parece um polvo. Aquilo é uma obra fantástica, galera. Aquilo é uma obra lindíssima, fantástica. Eu ainda não tive a oportunidade de ver ao vivo, mas como eu trabalhei com professores russos, que eles já viram aquilo, é lindíssimo demais. E ele abre assim, e aí o foguete vai. Mas até você ali naquela época, né, da Guerra Fria, muitos trabalhadores morreram nessa coisa de testar o melhor combustível, tá bom? Mas logicamente que os soviéticos não colocam isso nos seus canais. Continuando? Então vamos lá. Depois
Depois, a fase 1 aqui, essa fase 1, o primeiro passo é o lançamento, é acender a fogueira, né, que impulsiona o foguete lá. Isso é feito com a ajuda de um ignitor disparado por um sinal elétrico a partir do centro de controle, daquele pessoal lá dos telões. Você acha que eles vão ficar só vendo? Não, alguém tem um botãozinho, estão apertando, tá? O ignitor funciona como um pavio que percorre o interior do tanque e inicia a queima do combustível. Agora na fase 2 aqui, que é o estágio 1, esse estágio 1 que sai umas galera aqui, né? O primeiro estágio, propulsor do foguete, funciona durante os 60 segundos iniciais, ou seja, essa galera aqui, esse mini foguetinho aqui do lado, eles só ficam ali 60 segundos, que vira precoce, né? Vamos lá. Ao final deste tempo, ele atinge cerca de 300 km de altitude a uma velocidade de 6.000 km por hora. Quando ele se esvazia, um sistema eletrônico solta os 4 motores do estágio que caem no mar, reduzindo o peso. Por quê? Nada de peso inútil. Cada estágio vira lixo no final de seu trabalho. Vocês podem, não sei se vocês sabem, acho que foi semana passada, tem um monte de vídeos na internet, principalmente no Nordeste, todo mundo um clarão, meu Deus, é o ET, eles estão vindo. Não, era um estágio de um lançamento de um satélite aí da Agência Espacial Europeia, que eles têm seu cabo canaveral, né, seu cabo onde eles lançam, ali na Guiana Francesa. Então, quando você vê alguma coisa caindo assim, pode ser sim uma estrela cadente, aproveite esse momento e faça seu pedido, mas pode ser também um detrito de alguma missão que você não está sabendo. Eles vão avisar, olha meu amigo, vai cair uma coisa aí que você vai ver, né? Não, mas pode ser também, tá bom? Continuando, né, no lançamento, no fase 3 aqui, que a gente está nessa fase 3, circulinho 3, é o segundo estágio. Começa a funcionar nos últimos 5 segundos de ação do primeiro e também queima por 60 segundos. 2 minutos após o lançamento, o VLS já está, o veículo lançador de satélite, né, já está a 100 km de altitude e quase 10.000 km por hora. A essa altura, o segundo estágio é solto e cai. Na quarta aqui, circunferência, o terceiro estágio queima por mais de 60 segundos e se apaga, com 3 minutos de operação a 230 km de altitude, 5.000 km por hora. Sem os motores, aqui já está sem os motores, a velocidade do foguete diminui por causa da gravidade, porém continua subindo porque aqui já a resistência do ar é muito pequena. E agora a gente tem as outras circunferências, 5, 6 e 7. Vamos lá? Na parte da circunferência 5, a coifa descartada e tem um módulo de controle, que vamos ver o que acontece. O foguete fica apagado por 6 a 10 minutos. Tempo necessário para o computador de bordo do módulo de controle fazer o basculhamento, ou seja, vamos lá galera, ativar, Shazam, essa manobra feita com a ajuda de mini propulsores de gás comprimido, libera o satélite e deixa o foguete de lado em relação à Terra, ideal para entrar em órbita, ou seja, nesses 6, 10 minutos, galera, é crítico. Tá? Porque até aqui tudo pode dar errado, tá? Até aqui pode dar um desvio aqui ou não soltar, tá? Mas aqui também você chega aqui, nossa, agora vai dar certo. Meus amigos, já acontece caso aqui que o computador de bordo não ligou, não teve aquele feedback, perdeu o Playboy. Ou seja, cada estágio no lançamento é tenso. Tá vendo, né? Agora, o sexta circunferência. O quarto estágio é ligado quando o foguete está perto dos 700 km de altitude, área em que o satélite vai funcionar, ou seja, nesse caso, né? O motor queima por 60 segundos e acelera 27.000 km por hora, velocidade necessária para entrar em órbita nessa altitude. E a gente tem também aqui, ele já abre o satélite e temos a fase 7. Se a carga do VLS, né, do veículo lançador de satélite, for uma sonda de pesquisa em vez de um satélite, quem usa muito isso são monitoramento da camada,
essas coisas aqui climáticas, tá? Ele fica um tempo em órbita, ou até nanosatélites, como eu falei para vocês na descrição. Entra lá no link do Instagram do Clube Design ou da página do YouTube, que vocês vão poder fazer um pequeno satélite, fazer um lançamento, tá? Olha só, que interessante. E ali ele faz, vou lançar, ele tira alguma foto, ou ele mede temperatura, tem várias coisas disso. Ele fica um tempo e cai. E quando ele cai, ele é programado para cair, tá? Porque eles vão falar, vamos saber que ele vai cair nessa área aqui. Não é, oh meu Deus, onde ele caiu. Não, ele tudo é programado, galera. E ali, quando ele fica boiando, ele vem com um paraquedas bonitinho, e ele fica boiando ali com uma tinta laranja. Quem não sabe, a tinta laranja é uma tinta de fácil reconhecimento, tanto para missões, né? A queda é amortecida por um paraquedas e o resgate é facilitado por um aparelho de GPS, tá bom? Bom, ainda falando de lançamento, atualmente diversas empresas, né, estão fazendo envio de satélites e outros serviços de transporte espacial. Na descrição desse vídeo, você vai poder conferir o lançamento feito em 2020 agora da Rocket Labs, que é uma das parceiras da Planet. É uma das grandes startups que foram surgindo ali nos Estados Unidos nessa área. Com a nanotecnologia, houve a evolução dos veículos lançadores com o avanço no desenvolvimento de nanolançadores. Trata-se de veículos de lançamento dimensionados para atender a necessidades específicas do mercado de satélites. Outra tendência é o compartilhamento de veículos maiores, das quais vários satélites podem ser lançados ao mesmo tempo. Galera, se você jogar ali, não tem o nome agora de uma missão, mas tem missão que vai todo mundo. Não, tem um pedacinho do Brasil aqui, um pedacinho dali, um pedacinho da... Aproveita, todo mundo sobe aí, embarca aí, tá? A Planet, por exemplo, já enviou mais de 200 como carona em foguetes maiores. Deixo também na descrição desse vídeo como é assistir a implantação de satélites da Estação Espacial, a ISS, International Space Station, tá certo? Então aproveita a descrição do vídeo bastante, hein? Bom, vamos lá, lançamento. Estamos quase terminando esse slide de lançamento. Você deve estar perguntando de onde esses veículos são lançados, não é mesmo? Da onde eles são lançados, professora? Posso lançar um aqui de casa? O que mais? Pois saiba que a localização do centro de lançamento também é um fator essencial para que o veículo consiga chegar à órbita necessária. Os países que vão construir esses centros escolhem localizações com as menores latitudes possíveis. E a física explica o porquê. Quanto mais próximo o centro de lançamento estiver da linha do Equador, maior será o impulso dado quando o foguete seguir no sentido de rotação da Terra. Esse movimento fornece aos veículos uma velocidade adicional, o que na prática significa economia de combustível. Por isso, meus amigos, Alcântara é um dos melhores ou um melhor aqui no nosso planetinha Terra, centro de lançamento, tá bom? E aqui na foto aqui ao fundo é o caminho, né, o rastreio, o caminho que faz quando vem o foguete, tá bom? Vamos lá continuando. Como um satélite permanece em órbita? Ok, professora, já entendi todo o lance crítico do lançamento, é tenso, combustível é dinheiro, tem tudo para dar errado, mas e aí, deu certo essa fase, como que o satélite fica lá em cima? Vamos lá. Bom, lembrando que essa é uma breve introdução, tá bom? É a dinâmica de voo, a área que estuda controle e orientação de veículos espaciais em 3 dimensões. Tal como nos aviões, existem 3 eixos, lembra? Que são usados para a definição do espaço do satélite. Os ângulos de rotação em 3 dimensões em torno do centro de massa do veículo. O pitch, o roll e o yaw. Pitch, vocês já sabem, né? Como a gente estudou na aula passada, quem perdeu, esqueceu, não viu, o problema é seu, mas está aqui em cima do card. O roll e temos o yaw. Então, são mesmos conceitos utilizados no avião, também no satélite. Por isso que às vezes você pode entender, mas professora, sua formação é parte de satélite, como é que você foi parar lá na empresa de avião? Alguns conhecimentos, meus amigos, encaixam. Por isso que é importante conhecer.
Então vamos lá? Conhecer não, né? Aprender. Vamos lá. Para explicar como isso acontece, como o satélite fica ali, né, em órbita, vamos então a uma aula de física. Não sei se você sabe, mas sou formada em física, né? Vamos recorrer às 3 leis do movimento planetário, formuladas pelo astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler. A primeira lei diz: todos os planetas orbitam o Sol. Isso é física 1, hein? Numa trajetória elíptica, sendo que o Sol se localiza em um dos focos da elipse. Essa lei pode ser aplicada aos satélites também, ao considerar que a Terra é um dos focos da elipse pelo qual o satélite circula. Já na segunda lei, indica uma linha imaginária feita do centro do Sol ao centro da Terra, varre áreas iguais em intervalos iguais, mais uma premissa aplicada aos satélites, por quando este está mais próximo à Terra, perigeu, a velocidade é menor. Na situação contrária, apogeu, a velocidade dele é menor. Vamos lá? Por último, a terceira lei afirma a razão entre os quadrados dos perímetros dos planetas é igual à razão dos cubos das distâncias médias ao Sol. É também obedecida pelos satélites que orbitam planetas ou qualquer outro objeto celeste. Existem várias órbitas para um satélite circular, diferente forma, tamanho, altitude, orientação em relação à linha do Equador. A escolha dessa órbita depende de diversos fatores, especialmente do tipo de informação que o satélite vai captar. Sobre isso especificamente de órbitas, eu deixo um breve link abaixo também na recomendação, tá? Porque além disso, né, tem uma área muito específica que trabalha com órbita, mecânica celeste, mecânica orbital. Tem uma galera, né, que só fica ali focada nisso. Porque tem manobras que você pode economizar combustível, a chamada swing by. Você vai, eu quero ir para Júpiter, mas antes eu tenho que passar por alguns planetinhas, né? Júpiter, Saturno, né? Eu tenho que passar, ou seja, eu dou uma volta em Saturno e essa manobra swing by, o Saturno, a gravidade de Saturno me atrai, eu fico ali, economizo energia, né? Dou aquela volta sem gastar combustível e dali eu parto para outra. Essa é uma manobra muito conhecida chamada swing by, que a galera de mecânica orbital estuda especificamente, tá? Continuando, controle de satélites. Vamos entrando na parte de controle. Olha só, aqui uma breve introdução. Para uma espaçonave, um parâmetro adicional é translação no espaço, é a translação no espaço, que define a mudança do veículo de uma órbita para outra. Existem alguns termos específicos em que o controle de satélite utiliza. Quais são eles? A atitude, você vai ouvir muito sobre isso, tá? A atitude de um veículo é a orientação do mesmo, tomando-se um referencial definido, que nem meus trabalhos, mestrado, doutorado, whatever, são trabalhos em cima de controle de atitude de satélites. Controle de atitude para satélites se refere às técnicas que são empregadas para manter a atitude do satélite dentro de uma faixa de valores pré-definidos. Aí vem toda aquela pateleta de controle, de leis de controle que eu mostrei para vocês. Moderno, clássico, robusto, não linear, e todas que podem existir que você pode aplicar nisso, tá bom? Continuando. A dinâmica de atitude é a modelagem da mudança de orientação e posição de um veículo devido às forças externas agindo sobre o corpo do veículo. Tá? A dinâmica de atitude. Controle de atitude é a manipulação intencional e controlada das forças exteriores, utilizando atuadores do veículo. Não se preocupe sobre esse termo atuadores e sensores, é o tema da nossa próxima aula, para estabelecer uma atitude desejada, enquanto a determinação de atitude é a utilização de sensores do veículo para identificar a atitude atual do veículo. Meus amigos, vocês devem lembrar na aula passada que eu disse a grande bíblia para vocês do controle de voo de aviões, que é o BADA. Aqui apresento os livros bíblias da área, Vert, Cid, Weisson e Thomson. Mas o Vert e o Cid são aqueles, os biblião, tá bom? Com concordância e tudo. Continuando.
A dinâmica de atitude é a modelagem da mudança de orientação e posição de um veículo devido às forças externas agindo sobre o corpo do veículo. A mesma coisa, foi mal. Controle de atitude é a manipulação internacional controlada das forças exteriores, né? E depois determinação. E aqui ainda faço um parênteses, ó. Controle de atitude se você ainda não compreendeu, é o controle da orientação do veículo em relação ao sistema inercial de referência. Lembra nos ângulos de Euler? Eu tenho um sistema inercial x, y, z e tenho o sistema do corpo, ou seja, o controle de atitude é minha referência em cima do eixo inicial. O corpo está aqui, mas eu estou controlando em cima do sistema inercial. Para o controle de atitude de um veículo, são necessários sensores para definir a atitude atual do veículo, atuadores para aplicar o torque necessário para reorientar o veículo, vamos dar uma viradinha aqui, para a atitude desejada, e algoritmos para comandar os atuadores baseados em medidas do sensor de atitude corrente, ou 2, especificações de atitude desejada, são todos algoritmos, né, programas, né, que você faz, né, você, não, precisa agora, o satélite deu uma estabilizada, vamos dar uma virada ali, você coloca um algoritmo e tal. O campo de estudo integrado que combina sensores, atuadores e algoritmos é chamado guiagem, navegação e controle, tá bom? Eu sei que é muito conteúdo, mas galera, é muito legal, tá? Eu sou suspeita. Bom, vou falar um pouco aqui do controle de atitude na estabilização dos veículos espaciais, tá? Além de controlar a posição e a trajetória do veículo espacial, é necessário controlar essa atitude, você percebeu, né? Porque ele vai virar, às vezes abre o painel, dá uma desinstabilidade, tem essas coisinhas, né? Ou seja, a direção na qual ele permanece apontado no espaço. Às vezes ele abriu, mas ele está apontado para um lado que eu não quero. Não, eu quero que você aponte para lá, meu filho. Aí lá vem o controle, essas coisas. O controle de atitude estabiliza o veículo espacial e orienta nas direções desejadas durante a missão, independentemente de perturbações externas neles atuantes. Cada tipo de missão demandará tipos diferentes de controle de atitude, ou seja, estabilização. Por isso que você tem uma pateleta de métodos de controle, porque tudo depende, lembra quando eu sempre falei para vocês, tudo depende, qual que eu vou usar, professora? Depende do tipo de missão que você quer, tá? Assim, pode ser desejável que um satélite de sensoramento remoto permaneça o tempo todo apontado para uma única região na superfície terrestre, caso o objetivo seja observar o desmatamento, mudanças climáticas, etc. Certo? Entretanto, uma sonda espacial a caminho de um planeta distante precisa alterar sua atitude diversas vezes em função de tipo de dado que se pretende coletar em cada fase. Tem um satélite chamado Voyage, não sei se vocês já ouviram falar, que é um dos satélites que tem até um disco tocando com as músicas mais famosas e uma mensagem que ele fica divulgando para que outros planetas, whatever, e vidas venham, é a galera lá da Terra. Então dizem, e ele faz viagens muito longas entre todo o universo, tá? E ele foi lançado, se eu não me engano, na década de 60. E por que eu tô falando dele? Porque ultimamente estão falando que tá dando umas coisas, umas mensagens meio estranhas. Tá? Mas é pra você ver que tipo seria esse tipo de translado, né? De cada função, de cada missão, tá certo? Vamos então aqui, vamos ver os tipos de estabilização, né? Os propulsores a bordo e tal, vamos ver os tipos de estabilização. Estabilização spin. O satélite em formato cilíndrico, tá? É um cilindro, e gira em torno do seu próprio eixo e uma forma muito simples de manter o veículo espacial em uma determinada posição. Aí eu deixo aqui um link para vocês verem esse tipo de satélite, tá? Esse satélite spin também foi um dos primeiros satélites do Brasil, o SDC. Foi um dos primeiros satélites que, se você vê, ele é um octágono, né? E ele tem essa forma cilíndrica, tá? É um dos sistemas de estabilização mais baratos, tá bom? Temos também o spin único, o veículo espacial como
um todo, ele gira, tá? Todo veículo espacial, ele gira como um todo. Você também tem esse tipo de estabilização. E temos também o spin duplo. Parte do veículo gira e parte se mantém estável na direção contrária à direção, tá? Esse tipo de satélite possui uma seção giratória sobre a qual os painéis solares são montados e uma seção que aponta de forma estável na mesma direção o tempo todo, onde as antenas de comunicação são montadas. Então, você vê aqueles satélites que têm os painéis, imagina ele girar e girar com todo aquele trambolho. Os painéis são muito delicados, gente, são estruturas muito delicadas. Se você vê ali, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Eu recebo um e-mail da ESA, cadastra lá para receber. Tem até origami, né, para ajudar. É legalzinho, um protótipo que é dobrado, aquela estrutura tão fina e delicada, é dobrada como origami, para que quando abra, já fique no formato. Então, nesse caso, o spin duplo é válido, porque imagina você ficar girando, é perigoso quebrar aqui. Então, ele fica durinho e só gira o corpo aqui, tá certo? Temos a estabilização em 3 eixos. O veículo espacial tem amplas possibilidades de movimento e manobra 3 eixos, né? X, Y, Z, seria você se movimentando. Tá? E aqui a gente tem um exemplo de 3 eixos, que é o satélite Cibers, um dos satélites Cibers do Brasil com a China, tá? Temos aqui a estabilização ativa em 3 eixos. A atitude do veículo espacial é mantida através do uso de rodas de momento ou giroscópios de controle de momento. Eu falarei isso na próxima aula, tá, para vocês. O veículo rotaciona uma vez por órbita, mantendo as antenas apontadas para a Terra. Os painéis solares são montados em estruturas que também rotacionam uma vez por dia para mantê-los apontados para o Sol. Por quê, galera? O satélite tem que ser bem levinho. Você viu todo o estágio que acontece ali no lançamento, né? Então eu não posso ter uma bateria de vida eterna ali. Como se carrega o computador de bordo de um satélite? Pelo painel solar. Tem um momento, como vocês viram naquela minha ilustração de quando ele passa pelo lado que fica escuro, né? O lado negro, né? Que ele fica. Ele ali não tem, geralmente ali está na sombra. Ele não tem a radiação solar. Então chega um momento quando ele está aqui, o sol está ali, ele abre mesmo, direciona os painéis, meu filho, carregue-me. E aí ele absorve essa energia, carrega as baterias, mantém o sistema de computador de bordo ativo, para que quando ele chegue naquela parte oscura, naquela parte coberta, que seria a palavra mais ideal, ele tenha energia suficiente para permanecer em funcionamento, tá? Bom, depois vocês leem mais o texto aqui, por favor. Qualquer dúvida, manda aquele bem esperto. Continuando. Bom, temos também o controle de 3 eixos passivo. Há basicamente 2 tipos, a saber, gradiente de gravidade. Faço toda essa explicação. E eu faço também aqui, olha só, no geral, em ambos os casos, spin e 3 eixos, o eixo de rotação do satélite é perpendicular ao seu plano orbital, o qual para a órbita geoestacionária é o plano equatorial. Durante a fase de aprontamento inicial, pode acontecer o satélite girar de forma descontrolada, tá? Deve-se então reduzir a velocidade. Entra lá os sistemas de controle, vamos reduzir essa emoção aí, meu filho, apontando o veículo espacial em seguida na direção correta. Entenda-se que, depois mais pra frente eu falo sobre isso, ele tem que estacionar numa área ali onde você está ali, indo para a cidade, você tem que estacionar aqui naquela vaga. Só que você não chega e tum, né? Uhul, tum, parei. Não, você dá toda uma volta e tal, toda a baliza, né? E estabiliza todo mundo. Aí por isso que o satélite fica gerando, porque ele está com muita energia, ele tem que soltar, certo? E ali quando ele já chega no momento, né, junto com as leis de controle, não, meu filho, tá parado, você tem que estar na posição, ângulo tal, latitude tal, ali. Pronto. Tá bom? Por isso que existem esses sistemas de estabilidade. Tá bom? Bom, e aqui, galera, nesses 2 slides, eu faço um resumão de um controle de atitude de satélite. Os satélites devem fazer medições precisas de seu lugar em órbita. Eles não balançam, os satélites são estabilizados, tá? Eles só se balançam no início que ele chega ali na órbita. Estabilizar um satélite é o controle de atitude. A atitude de um satélite é a posição no espaço
sua orientação. A atitude determina que o satélite olha, vamos olhar para ali, para que o lado das suas câmeras estão voltadas e o ângulo que o satélite faz com o objeto que está orbitando. Para estabilizar um satélite, o satélite deve ter um sistema que o mantenha se movendo uniformemente em sua órbita. Os satélites costumam usar o movimento giratório ou giroscópio, que eu vou falar na aula que vem, para mantê-los estáveis. As medições e imagens de um satélite serão imprecisas e confusas se não estiver estabilizado. Esse caso, principalmente estacionamento remoto. Imagina, preciso varrer aquela área de floresta ou da vegetação, de plantação de cana. Gente, eu não estou enxergando nada, porque ele não está estabilizado, aquele satélite, tá? Quem trabalha com essa área de imagem, rastreamento, é a área de funcionamento remoto, galera. Tem no INPE mestrado, tem doutorado, tem cursos de verão. É só você entrar lá no site imp.br e dar uma olhadinha lá, o pessoal de funcionamento remoto. Muita galera do Sul vai para lá porque geralmente engenharia ambiental, tem cartográfica, agora esqueci o outro nome que tem específico, e muita gente vai para lá, para essa área, tá bom? Você pode trabalhar, uma das áreas que eu sei que eu tenho amigos, na parte daquela imagem, decodificar a imagem que você recebe, tá bom? É muito algoritmo, tá, minha filha? A órbita de um satélite tem maior probabilidade de cair, mudar lentamente de curso em direção à Terra ou espaço, se não estiver estabilizada. Isso é verdade, porque ele tem uma órbita para ficar. Qualquer topozinho, qualquer outra coisa que pode atrair esse campo gravitacional, levar ele para longe, tá? Isso me lembra muito bem um dos filmes, o filme da Gravity, da Sandra Bullock, quando ela tá ali, a nave dela deu um chabu ali, né, bateu com umas coisas que depois mais pra frente eu vou abordar sobre isso também. Ela utiliza um jatinho de gás, né, para ir para não sei para onde mais perto, uma estação que tá abandonada. Gente, aquilo não é assim tão simples não, tá? Aquilo ali é um erro. Aquele filme é bonito na história, nas imagens, mas tem muito erros de física, tá? E da parte aqui da engenharia aeroespacial, que a base é física, tá? Mas aquele filme da Anne Hathaway e Matthew McConaughey, Interestelar, gente, aquele filme, não falo perfeito 100%, porque não há, é 99%. É lindo. Se você não viu, não perca seu tempo vendo bobagem. Vá se instruir, tá? Vamos lá. Na estabilização de um satélite, a direção para a qual os instrumentos dos satélites e painéis solares estão voltados também é importante. É mais fácil e barato alimentar um satélite que tenha painéis solares constantemente expostos à luz solar. Isto é necessário para que satélites com requisitos de energia extraordinariamente altos. No entanto, isso não é possível se o satélite estiver girando. Existem várias maneiras de estabilizar um satélite, que foi os casos que eu apresentei para vocês. Rotação estabilizada, spin-despin, que é a parte lá de spin, tá? E estabilização de 3 eixos. Aqui eu coloco o tema em inglês, tá bom? Bom, e aqui, galera, eu mostro como que é modelado um sistema de simulação de um satélite. Aqui tá bem simples, mas aqui você vê que cada parte, olha, aqui eu tenho sensores, aqui eu tenho a cinemática do satélite, aqui eu tenho a dinâmica do satélite, as leis de Newton em cima ali do satélite, aqui eu tenho os control loads, né, roda de reação, mas como seria um dos sensores e atuadores, o algoritmo de controle, o guidance, né? Seria a guiagem, né? Esse algoritmo para chegar, olha, você tem que chegar até lá, correto? E o algoritmo de navegação, tá? Bom, estamos quase terminando, eu sei que é bastante coisa, mas tá gostando, né? A vida útil de um satélite. Tem vida útil? Isso daqui é uma estrela cadente? Não, isso daqui é um pedaço de um satélite caindo, tá bom? Caindo, já se deu, morreu, vamos lá. O que pode, eles falaram para útil, mas o que pode tirar um satélite de órbita, né? Diversos fatores pode tirar essa movimentação do satélite. Dentre os principais está a própria aceleração do nosso planeta, que pode ser ligeiramente maior em algumas regiões e menor em outras. E isso ocorre porque a Terra não é uma esfera perfeita, o que pode alterar a trajetória de um satélite. A colisão com as moléculas de ar na atmosfera e destroços espaciais
também podem fazer com que o satélite perca velocidade e em seguida altitude. Nesses casos, as centrais de controle iniciam manobras com propulsores instalados no próprio satélite, que direciona de volta à órbita definida ou para uma nova conforme a necessidade. Galera, isso é muito crítico. Estou falando de space debris, lixos espaciais. No próximo slide eu mostro isso para você, como está a situação lá fora, porque tá como se fosse a vaga de estacionamento do shopping tão lotada, que se você não tiver as coordenadas certinha e se colocar ali, qualquer totozinho errado ali de ângulo que você faz, você pode perder o satélite. Teve um satélite francês bizarro, que era uma antena enorme, que ele chegou lá em cima bonito, imagina, passou por todos aqueles estágios críticos que a gente viu. Ele vai chegar lá na posição dele, o bichinho tinha os tamanhos de umas antenas tão bizarras que matou a galera geral do lado e ele também se prejudicou. Pois é. Agora, se o satélite deixar também, olha, agora se o satélite deixa de desempenhar a sua função, pode acontecer, a bateria não carrega mais, a vida útil, radiação lá fora, galera. A indicação é retirá-lo de órbita ou colocá-lo em outra que não ocorra risco para outros que estão orbitando. Atualmente existem pelo menos 4 órbitas definidas que os satélites não operam mais. É quase aquela linha de voo. Lembra que no controle de voo aqui em cima eu falo que tem aquele transponder, que você tem uma faixa de voo? No satélite está chegando nesse caso, tá? Para facilitar o processo de retirada de um satélite de órbita e evitar detritos espaciais, a Planet optou por orbitar seus satélites em altitudes mais baixas, né? Porque como mais baixa só dura 90 minutos, né? Então essa vida é muito curta. Não dá para o satélite ficar ali, eu estou passeando. Não dá, tá bom? Mas os detritos, galera, é uma coisa crítica. Tanto que quase desenvolvi meu doutorado nisso, mas ia demorar muito. Olha só, isso aquele ponto ali é a nossa querida Terra em que estamos habitando, né? E todos esses pontos em volta e até em cima dela são space debris, lixo espacial. Tem sim pesquisas de satélites que lançam uma rede tipo pescador para tirar esses lixos, porque o negócio está tenso, está crítico. Você acha, nossa, ninguém fica lançando satélite. Olha só a situação. Então, galera, tem muita área para estudar, tem muita área para desenvolver pesquisa, tem muita área que pode precisar de você, tá? Bom, e quais são as fases então de um satélite normal se ninguém bater em cima dele? Vamos lá. O desenvolvimento e a utilização de um satélite segue um processo rigoroso e detalhado. Lembra aquela engenharia de requisitos? Esse é um deles. Este processo é normalmente definido nas seguintes fases. A especificação estabelece como o satélite deve ser e o que deve fazer. Meu filho, você vai ser assim e vai fazer isso. Não vem inventar. Projeto preliminar. Nessa fase, cria-se uma concepção inicial para atender essas especificações, né? Bom, tá, a xícara coloca aqui água, sim, cai água? Não, então tá, ok. Projeto detalhado, elaboração com base no projeto preliminar, ou seja, a xícara comporta água, não tá caindo. Então vamos fazer uma bordinha, dá para definir a cor, né? Essas coisas assim. Fabricação, nessa fase, o satélite, quantos modelos para teste são fabricados, se um projeta. Vamos fazer o teste então. Montagem, fase em que várias partes são unidas, né? Você não monta a orelha junto, você monta a orelha separada, monta ali e tal. O que mais? Testes, fase em que se verifica se o satélite funciona como previsto e resiste ao ambiente espacial. Lançamento, por exemplo, você é fase de colocação em órbita, aqui está todas as fases de vida, tá? Utilização, a fase mais longa, aquela em que o satélite presta o serviço para o qual foi projetado. Descarte é a fase em que ele é removido de sua órbita ou substituído. Ou seja, galera, são 3, 6, 9 fases na qual precisa de pessoas para trabalhar. Ou seja, são 9 áreas que você pode escolher se você quiser se aprofundar, ou é isso aí, tá bom? Bom, galera, essa foi nossa aula 8, uma introdução de controle de satélites. Eu espero que vocês tenham gostado.
Um super beijo para vocês. Nossa próxima aula, sensores e atuadores. O que é isso? Afinal, vou apresentar para vocês. Logicamente que sempre um pouco mais para um lado da minha sardinha de Santa Elis, tá bom? Bom, se cuidem aí e até a próxima.